Olá, bom dia, pessoal do terceiro ano, professor Rogério. Nós iremos fazer mais uma aula, dando continuidade ao último assunto da gente. A aula de sábado. Sábado a gente fez a aula, né? Aí a gente corrigiu a última atividade, certo? E eu espero que vocês estejam entendendo os assuntos, porque a gente precisa da sequência para poder entrar até nos assuntos do terceiro ano. Breve a gente entra nos assuntos do terceiro ano. A gente está fazendo essa revisão do assunto do segundo ano, certo? E hoje a gente tem mais... A gente está falando sobre propriedades coligativas. E hoje a gente vai falar sobre outras três. As outras três, né? A gente já falou sobre uma e hoje a gente vai falar sobre as outras três. Só voltando aqui o assunto, propriedades coligativas, coloquei o conceito de novo aqui para a gente relembrar. São aquelas propriedades das substâncias puras que são modificadas quando se adiciona um soluto não volátil. O que vocês estão vendo sempre aí? Existe a pressão do líquido de baixo para cima. Quanto mais se aumenta a temperatura, mais rapidamente vai ocorrer essa pressão, certo? Do líquido. E se você adicionar um soluto não volátil, aquele soluto que não evapora, viu? Tem aluno achando que estão confundindo o soluto volátil com o soluto não volátil. Soluto volátil é aquele que evapora, soluto não volátil que não evapora. Exemplo, sal é um soluto não volátil, açúcar é um soluto não volátil. Quando se adiciona ao solvente, modifica o comportamento desse solvente, da água no caso, né? Então, existe o solvente puro, que é modificado quando se adiciona um soluto não volátil a ele. A gente falou sobre abaixamento da pressão de vapor, certo? Hoje a gente vai falar sobre elevação da temperatura de ebulição, abaixamento da temperatura de fusão e variação de pressão por osmose. Vamos lá? Elevação da temperatura de ebulição. Antes eu coloquei aí o conceito de ebulição. Ebulição é o processo de transformação de uma substância do estado líquido para o gasoso, mediante ganho de calor e, consequentemente, aumento de temperatura. É simplesmente o seguinte: vamos imaginar água, o líquido puro, né? A água. Ela entra em ebulição quando ela atinge uma certa quantidade de calor proveniente de alguma outra coisa, do fogo, por exemplo. Aí, quando, no nosso caso, a nível do mar, a gente sempre leva em consideração o nível do mar, a água chega nesse estágio de ebulição, de passar de estado líquido para vapor, a 100 graus, certo? Aqui na nossa região, como é uma região mais alta, a 93,8 graus mais ou menos, a água já está entrando no estado de vapor. Então a ebulição é quando a água passa do estado líquido para o gasoso, certo? Já que a ebulição é do estado líquido para o gasoso, vamos lá então para a elevação da temperatura de ebulição. Como é que a gente faz para elevar essa temperatura de ebulição? Como eu falei para vocês, a 100 graus a água já entra nesse vapor máximo dela, nessa pressão máxima de vapor, é onde que as moléculas passam do estado de vapor, de líquido para o estado de vapor, certo? Para elevar essa temperatura de ebulição, é assim: a elevação do ponto de ebulição descreve o fenômeno que um ponto de ebulição de um líquido será mais alto quando outro composto, o soluto não volátil, é adicionado. Ou seja, um ponto de ebulição de um líquido, ponto máximo que ele consegue atingir, vai modificar o seu comportamento quando se adiciona um soluto não volátil, certo? Significando que uma solução tem um ponto de ebulição mais alto do que um solvente. Solução é o solvente com um soluto, aí forma uma solução. Então a solução, ela, como tem soluto, o ponto de ebulição dela é mais alto, ou seja, ela não vai ferver mais, ela não vai ferver a 100 graus, vai precisar de mais calor para ferver, vai subir o seu ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição do líquido puro, 100 graus da água. O ponto de ebulição do líquido com solvente, mais de 100 graus, certo? Isso que é um aumento. Eu coloquei aqui. Imagina que você esteja fazendo café e coloque certa quantidade de água para aquecer. Ao nível do mar, quando a água atingir a temperatura de 100 graus, ela entrará em ebulição, ou seja, começa a ferver, fazer aquelas bolhas, né? Aquelas bolhas são justamente pela força, a pressão do líquido, das moléculas do líquido de baixo para cima, passando para o estado de vapor. A 100 graus ela entrará em ebulição, líquido puro. Nesse momento, você passa a adicionar o açúcar à água. O que acontecerá então? Aí a água está fervendo,
100 graus, aí água pura. Aí você coloca açúcar. O que você imagina que vai acontecer? Quem já passou por esse tipo de situação sabe que quando se faz isso, a água para imediatamente de ferver, depois de aquecer por mais alguns instantes, atingindo temperaturas um pouco acima de 100 graus. A solução de água e açúcar entrará em ebulição. Então assim, vai chegar a 100 graus, água com açúcar. Ela, na verdade, sem açúcar ela está fervendo 100 graus ali. Aí coloca açúcar, ela vai parar de ferver naquele momento, vai ganhar mais calor, que o fogo continua ligado, e esse calor vai aumentar a temperatura da água. Então ela só vai passar a ferver acima de 100 graus, vamos imaginar 110 graus. Aí ela precisa de mais calor. Então essa água aí com açúcar, ela é mais quente do que a água pura quando está fervendo, entenderam? Porque o soluto, que foi o açúcar, modificou o comportamento do solvente, que é a água, certo? Modificou, fazendo com que precisasse de mais calor, mais energia para as moléculas poderem atingir o seu ponto de vaporização. Aqui tem um exemplo, ó. Elevação da temperatura de ebulição. Água pura passa pelo aquecimento, 100 graus ela já está fervendo, tá vendo as bolinhas aqui? Tá pequeno, mas dá para ver. Água com soluto a 100 graus, mesma temperatura, ela não está fervendo ainda, tá vendo? Não tem as bolinhas. Ela não atingiu o seu ponto de ebulição. Precisa de mais calor, continuar aquecendo, para ela começar a borbulhar acima de 100 graus, tá vendo o sinalzinho aqui de acima? Acima de 100 graus, ela começa a evaporar, a ferver, digamos assim, né? Seu ponto de ebulição. Claro, ficou tranquilo aí. Então uma calda de açúcar é mais quente, quando está fervendo, é mais quente do que uma água pura quando está fervendo. A água com sal, se você colocar sal, por exemplo, vai cozinhar verdura, se você coloca sal na água, a verdura vai cozinhar mais rápido, porque ela vai esquentar muito, porque, por exemplo, quando a verdura estiver na água pura, com 100 graus, ela está ali com 100 graus, está fervendo, aí não quer dizer que a verdura já está cozida, mas quando está com soluto, que é o sal, quando ela estiver fervendo, é porque a temperatura está muito mais elevada e provavelmente a verdura já cozinhou, entendeu? Então vamos lá. Então essa é a questão da temperatura de ebulição. Como é que se aumenta a temperatura de ebulição de um líquido puro? Adicionando soluto. Então vocês estão vendo que a lógica é essa. O soluto não volátil faz com que modifique o comportamento do solvente, do líquido puro, certo? Aí temos aqui agora abaixamento da temperatura de fusão. Se por um lado a gente falou que é possível elevar a temperatura de ebulição, ao invés de ferver a 100 graus, vai ferver a mais de 100 graus, adicionando soluto não volátil, é possível também você abaixar a temperatura de fusão. O que é a temperatura de fusão? O conceito de fusão é a transformação física da matéria de seu estado líquido para o sólido, ou vice-versa, quando a água congela, certo? Ou ela descongela, e você tem aí a fusão. A água está líquida ali, 5 graus, 4 graus, vai baixando a temperatura, com 0 grau, ela começa a cristalizar e ficar sólida. Então entra em fusão, menos de 0 grau, certo? E é possível abaixar essa temperatura de fusão, ou seja, a água com 0 grau continuar líquida, com menos 1 grau continuar líquida, é possível. Aqui é a explicação. O abaixamento do ponto de fusão descreve o fenômeno no qual o ponto de fusão ou solidificação de um líquido é abaixado quando o outro composto, que é o soluto não volátil, é adicionado, significando que uma solução tem um pouco de solidificação mais baixo que o solvente puro. Ou seja, a solução, que é o líquido com soluto, o ponto de fusão dela demora mais, ou seja, precisa tirar muito mais calor, precisa esfriar muito, perder muito calor para ela poder congelar. A água pura não, com 0 grau ela já está congelando. A água com solvente, com soluto, 100 graus, sal por exemplo, a 0 grau continua líquida. Aí eu acho que eu coloquei aqui, quer ver? O ponto de fusão da água, por exemplo, é 0 grau. Explicação. Ou seja, a água congela em temperaturas inferiores a 0 grau. Porém, se adicionarmos 180 gramas de cloreto de sódio, que é um sal, é um soluto, viu? Soluto não volátil, a 500 ml de água, ela congelará apenas em temperaturas inferiores a menos 22 graus. Então, essa quantidade
de água aí, 500 ml de água, meio litro de água. Se você adicionar 180 gramas de soluto, que é o sal, o NaCl, cloreto de sódio, com 0 grau continuará líquida. Com menos 5 graus vai baixando a temperatura, continuará líquida. Com menos 10 graus continuará líquida, mas bem gelada, entendeu? Bem gelada mesmo. Só vai conseguir congelar essa água aí com menos 22 graus, entendeu? Qual o comportamento foi modificado? Então, o soluto não volátil tanto pode mudar o comportamento para elevar a temperatura, a água ficar mais quente do que ela fica, quanto pode modificar seu comportamento para fusão, ou seja, a 0 grau ela vai continuar líquida. Aí eles colocam, vou dar um exemplo para vocês, em radiadores de carro. Radiador vai água, certo? Tem nos países com inverno muito rigoroso, que cai neve, o que acontece? Essa água congela. Aí, para não congelar, quando for ligar o motor não vai funcionar. Para não congelar, eles colocam um soluto não volátil que impede da água congelar, aquela água do radiador do carro congelar, impede. Então ela não vai congelar. O soluto vai impedir dela congelar. Então não é um sal, viu, gente? É um soluto líquido não volátil, certo? Existem os aditivos aí no mercado que servem para isso. Vai impedir da água congelar e a água ficar líquida ali sempre, certo? Mesmo com temperatura menos 10 graus, por exemplo, os países que são perto de geleiras. Esse é um exemplo. Aqui o outro exemplo que eu coloquei, ó. Aqui são icebergs, né? Grandes geleiras no mar. Interessante que é muito gelado aqui e a água continua líquida, né? Qual a explicação para isso? Aqui é muito gelado, cai neve, etc. A temperatura abaixo de zero, muito abaixo de zero, e a água continua líquida. A explicação é o quê? A quantidade enorme de sal que existe aqui no mar. Esse sal dificulta a cristalização, dificulta as moléculas de se juntarem e fundirem, certo? Então elas continuam líquidas pelo excesso de sal, ou seja, soluto. Ah, professor, e aqui por que tem essa pedra de gelo aí? Essa pedra de gelo, que a gente chama, muitas são icebergs, são água doce, viu? Formada de água doce. Então essa água doce, ela se desprende de outros lugares, certo? Outros lugares continentais, e vem passando aí, vem andando pelo mar, certo? Aí ela não consegue descongelar porque a temperatura é muito baixa e é feita de água doce. Se fosse aí não é possível formar com água salgada, porque o soluto não permite ela de congelar, certo? Então essa é uma outra característica da propriedade coligativa. É possível abaixar o ponto de fusão de um líquido puro somente adicionando soluto não volátil. A depender da quantidade de soluto, mais difícil vai ser ainda o congelamento, certo? Então vamos lá. Osmose. A osmose é outra propriedade coligativa, viu? A osmose é um movimento de água que ocorre dentro das células através de uma membrana semipermeável. Nesse processo, as moléculas de água partem de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Então a osmose, gente, é o movimento do líquido, ou seja, o líquido passa de um local para o outro por meio de uma membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável? É um tipo de material que só permite a passagem de solvente, não de soluto, certo? Só permite, os porozinhos só permite passagem de solvente, não de soluto. Nossas células mesmo são formadas por essas membranas também, que permite isso, esse fluxo de água, né? De um meio para o outro. Vamos lá, um exemplo da osmose. A osmose serve para equilibrar os dois lados da membrana, fazendo com que o meio rico em soluto seja diluído pelo solvente, que é a água. Vamos explicar isso aqui. Aqui você tem um meio, H2O, solvente, certo? No segundo lado você tem aqui moléculas de soluto, tá vendo? O que separa é a membrana semipermeável, separa os dois. Essa membrana só vai permitir passar o solvente, o líquido vai passar daqui para cá. É esse caso que está acontecendo. Para equilibrar. Quando equilibrar, o que vai acontecer? Vai parar de passar o solvente. Então, essa membrana só permite passar esse solvente. Quando equilibrar as fases, aí ela para. Essa é uma propriedade coligativa também, porque envolve solvente e soluto, certo? O soluto que modifica
o comportamento do líquido. Por quê? O soluto é como se ele fosse atrair o solvente, a fim de deixar ele, digamos, mais ralo, digamos assim. Então vai espalhar esse soluto aqui, porque a água fez isso, que é o solvente. Quais são os exemplos? A gente tem exemplo aqui, ó, aplicações de osmose. Na carne, coloca o sal, joga sal na carne por vários motivos. Um deles é aqui. É possível você desidratar a carne dessa forma, porque vai expulsar a água. Quando o sal estiver aí na superfície da carne, o que é que vai acontecer? A água das moléculas internas aí, a água delas, das moléculas internas da carne, vão sair para ir para esse meio mais concentrado em soluto, certo? Vai para esse meio que tem o sal aí. Então a água vai embora, vai saindo, fica assim, ó, espalhada, certo? E a água vai perdendo líquido. Não perde 100% do líquido, mas perde uma boa quantidade do líquido, porque para concentrar essa quantidade de soluto que está aí por cima dela. Isso faz com que a carne se conserve mais, né? Porque a água ela pode ajudar no desenvolvimento de diversas bactérias. Então por isso que antigamente uma prática comum era deixar essa carne, era salgar a carne, né? Não tinha geladeira, aí salgava a carne. Aqui outro exemplo da alface. Se você jogar, temperar a salada com vinagre, com o sal, jogar tudo ali, o que vai acontecer? As moléculas da salada, do alface, digamos assim, vão perder líquido para o meio onde tem sal, a fim de equilibrar com esse meio, entendeu? Aí quando ela estiver perdendo esse líquido para o meio que tiver sal, ela vai ficar assim, ó, murcha, desidratada, porque perdeu água, certo? É uma prática. E o vice-versa acontece também. Se você deixar a salada, o alface na água pura, ela vai hidratar, ela vai puxar o líquido, não todo o líquido, claro, mas vai puxar uma boa parte do líquido, vai ficar revigorada, bonitinha. Aqui é uma calda de açúcar, certo? É uma prática também. Eles colocam a fruta aqui na calda com açúcar. Aí essa fruta vai desidratar também. Ela vai perder líquido, o líquido que permitiria dela apodrecer. Então vai desidratar a fruta, não vai gerar bactérias e essa fruta vai ficar conservada. Por isso que existem muitos produtos com calda de açúcar, produtos que vão açúcar, né, claro, que aí permite ficar por muito mais tempo, certo? Então essas aqui são algumas aplicações de osmose. E aqui nós temos um resumozinho das propriedades coligativas que a gente estudou, certo? Aí nós temos a ebullioscopia, que é o outro nome para aumento da temperatura de ebulição. É o aumento da temperatura de ebulição, também chamado de ebullioscopia. Tonoscopia, que é o abaixamento da pressão de vapor. A gente viu na primeira aula, para abaixar a pressão de vapor de um líquido. Adiciona soluto, que o soluto dificulta essas moléculas de irem do estado líquido para o gasoso. Crioscopia é o abaixamento de temperatura de congelamento do solvente, ou seja, ao invés de congelar a 0 grau, o solvente vai congelar menos de 0 grau, muito menos porque adicionou um soluto não volátil. E tem também a pressão osmótica, que é a passagem do solvente de um ambiente menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, a osmose, como a gente explicou agora, o líquido passa do meio menos concentrado para onde tiver maior concentração de soluto, a fim de equilibrar, certo? Essas são foram os assuntos que a gente estudou. Dúvidas, se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem. E podem pesquisar também na internet e vários outros meios, viu, de pesquisa para vocês entenderem mais sobre esses assuntos. O fato é que são básicos, vocês vão ver que são assuntos bem simples, que tudo envolve soluto e solvente. Então, abaixamento da pressão de vapor. É possível abaixar a pressão de vapor de um líquido por adicionando soluto não volátil, que dificulta essa evaporação. Elevação da temperatura de ebulição. A água, ao invés de ferver a 100 graus, vai passar a ferver a mais de 100 graus, porque você colocou soluto e você dificulta essa evaporação. Abaixamento da temperatura de fusão. A água, ao invés de ferver a 0 grau, ela vai passar a ferver a menos de 0 grau. A água
ao invés de congelar a 0 grau, ela vai passar a congelar a menos de 0 grau, menos 5, menos 6, menos 7. É o exemplo que a gente usou também. Variação da pressão osmótica, que é o fluxo de solvente, ou seja, de água, só quem passa é água, do meio menos concentrado para o mais concentrado em soluto, certo? Então a aula nossa hoje é só isso, e temos aqui a atividade que vocês irão fazer, certo? São 4 questões, vocês vão fazer no mesmo esquema. Porque as águas dos oceanos não congelam, mesmo em locais muito frios, com temperatura abaixo de zero. Falei sobre isso hoje. O que acontece ao adicionarmos açúcar à água em ebulição, a água quando estiver fervendo, justifique. O que acontece com um pedaço de fruta desidratado dentro de um recipiente com água, diferente do que eu falei no instante, agora é com água, não tem caldo de açúcar, certo? Explique por que uma pessoa pode morrer de desidratação se beber continuamente água do mar, certo? Então vocês vão fazer a atividade e enviar para o e-mail, tá bom? Então até a próxima aula, que iremos fazer a correção e iremos apresentar um novo assunto, certo? Um beijo para todos e até a próxima aula.